enquanto a gente observa os sinais de agravamento da pandemia entre nós, quase 7 milhões de testes de Covid podem perder a validade, dado o tempo que estão encalhados num galpão do governo federal na Grande São Paulo. Fernando Rego Barros vai nos ajudar a entender essa história a partir de Brasília. Boa noite, Fernando. História revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. Isso, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. E esses 6 milhões e 800 mil testes que podem vencer entre dezembro e janeiro são justamente os chamados RT-PCR, aqueles de maior precisão para detectar o vírus. Uma seguidora do presidente Jair Bolsonaro perguntou hoje numa rede social se era verdade mesmo que os testes vão perder a validade. O presidente respondeu dizendo que todo o material foi enviado para estados e municípios e que se algum estado ou município não utilizou, deveria apresentar os seus motivos. Mas ontem o Ministério da Saúde divulgou uma nota em que indica que os testes ainda estão sob responsabilidade do governo federal. O Ministério afirmou que os testes são distribuídos de acordo com as demandas dos estados e que se mantém à disposição para dar suporte às ações. E que, a exemplo do que ocorreu com outros lotes de testes utilizados em outros países, devem chegar ao Brasil ainda esta semana estudos de estabilidade estendida para os testes que a pasta tem em estoque. Esse estudo de estabilidade estendida é um tipo de análise para ver se é possível prorrogar a validade de um medicamento. Bom, a gente lembra que um dos pilares no combate da pandemia é a alta testagem da população. O governo tinha como meta aplicar quase 25 milhões de testes PCR até o final do ano, mas só atingiu 20% desse total, Renata. Fernanda, e depois que essa informação sobre a perda iminente de validade dos testes veio a público, começou uma movimentação de caminhões ali no armazém. Exato, Renata. Hoje pela manhã houve uma reunião para tratar do assunto no Ministério da Saúde e a ideia é montar uma rápida operação para distribuir os testes guardados num galpão que fica no aeroporto de Guarulhos. A nossa reportagem foi até o local e encontrou 8 caminhões na área. Nós vamos acompanhar para ver o que será feito desses testes. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde afirma que alertou o Ministério sobre os problemas de falta de materiais para processar as amostras do exame PCR por diversas vezes. E o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde disse que os municípios poderiam fazer mais pelo combate à pandemia se recebessem um número maior de kits de exames. O que nós temos apresentado nesse momento é a necessidade de nós ampliarmos essa testagem. E a nossa proposição tem sido permanente apresentada e discutida com o Ministério da Saúde e com os estados para que nós possamos utilizar a atenção básica, as nossas 48 mil unidades básicas de saúde, como porta de entrada para que nós possamos ampliar a coleta desses exames. Enquanto isso, um grupo de pesquisadores de 5 universidades e institutos de pesquisas do país alertou para o que eles identificaram como o começo da segunda onda da pandemia no Brasil. O estudo afirma que o movimento já é evidente em quase todos os estados e é mais preocupante nas regiões mais populosas. Ainda segundo o estudo, o aumento de casos de contaminação e de morte coincide com o relaxamento de medidas de isolamento social, dando a falsa sensação de que o pior já passou. Renata? Fernando, a propósito do encalhe dos testes, convém a gente lembrar que o ministro é um suposto especialista em logística, né? Muito obrigada pelas informações.